Bom dia, pessoal. Eu venho através desse vídeo para mostrar para vocês algumas sinceridades e até alguns aspectos sobre essa situação de crise coronavírus que estamos passando. Então já agradeço o tempo de você e espero que goste do vídeo. De início, vamos excluir política e religião. Não dá certo misturar isso com análise científica, por exemplo. Opinião partidária. Ou qual a sua forma de pensar sobre a religião. Isso não é bom para esse tipo de análise. As medidas que autoridades sanitárias estão tomando estão corretas. É uma doença desconhecida e não dá para imaginar como será o surto no nosso país e usar mera roleta russa para estimativas. Isso é preocupante. É preciso consciência e impossibilitar que o vírus se espalhe. Tá, mas por que todos os países do mundo estão preocupados assim? Bom, vale lembrar que isso não é exclusividade do Brasil, todos sabem. Acontece que a preocupação existe devido ao fato de que a doença não tem preconceito social. Ela se alastra muito rápido e ela pode matar rico, pobre, presidente, ministro, juiz, médico, empresário, reis, governantes. Então ela não vê quem está na frente, ela vai lá e deixa numa situação muito ruim. Então, a primeira análise é que estamos preocupados com o que já deveríamos estar preocupados há muito tempo: a saúde. Certas medidas deveriam também ser tomadas para outras doenças, não isolamento ou quarentena, mas um cuidado específico, uma educação avançada sobre o tema. Nossa educação é precária, como sabemos. A capacidade do sistema de saúde de atender grande quantidade de doentes também, nem preciso comentar sobre isso. A nossa, especificamente do Brasil, é ruim. E a gripe e outras pneumonias, por exemplo, conforme os dados apresentados 2018, 2019, mais ou menos a mesma faixa, elas mataram mais de 70 mil pessoas só no Brasil. E mais do que casos de coronavírus que provavelmente teremos. Dengue e outras doenças transmitidas pelo Aedes, por exemplo, mataram mais de 1.000 pessoas. E sabe o que isso mostra? Bom, vamos para a próxima análise. O segundo ponto a ser analisado é que não se ataca o medo da população de forma alguma. Se você atacar o medo, você cria mais medo. Você só gera desconfiança. Você cuida da população, você protege a população, inclusive economicamente. Você instrui, você toma opiniões de especialistas, do pessoal da área. Não se ouve opinião de forma alguma de quem somente quer dar opinião, mas não tem conhecimento sobre o tema. Quem entende medidas sanitárias, medidas de proteção, é quem é da área. Eu, por exemplo, como advogado, vou dar minha opinião sanitária de como deve ser tratado o coronavírus. Seria uma insanidade. Seria mais insanidade se alguém ouvisse isso. Se as autoridades estão tomando essas medidas, gente, são essas medidas que devem ser seguidas. E é isso, até segunda ordem, ou até que o surto se dissipe, ou apareça algum medicamento eficaz, temos que permanecer dessa forma. O terceiro ponto a ser analisado é que nós não somos essa maravilha de solidariedade que imaginamos. Não, nós não somos. Estamos assim porque estamos com medo. A população toda está. Nós, como sociedade, estamos sendo solidários de forma forçada. Não é por livre e espontânea vontade. Quando a África Ocidental, por exemplo, ali por volta de 2014, 2015, na Libéria, Serra Leoa, Guiné, surgiu o surto de ebola, países que não dão o tamanho de uma Minas Gerais, mais de 12 mil mortos, ou seja, muito mais do que os países que mais têm casos de coronavírus morreram. Mais do que vem matando nesses países. Quem é que se importou? Eu não lembro de ninguém movendo ação sanitária para ajudar aqueles países pobres. Provavelmente o pensamento era: é alguma coisa acontecendo ali na África. Tem gente que não sabe diferenciar país África de continente África, não sabe o que tem de país lá. Não. Tem um país que chama África do Sul, que eles acham que é o continente e ao contrário. Não há história, falta cultura. E isso não é um problema só do Brasil. Então isso mostra que nós não somos tão bons assim. E há uma falha geral de empatia e solidariedade. Estamos preocupados porque é conosco. Se não fosse, nem prestaríamos atenção. O quarto ponto preocupante
e que anda gerando discursos inflamados é a economia. Bom, vai afetar muitos, já está afetando, e é inevitável. Nossos governantes não vão assumir a responsabilidade. Deveriam, mas não vão. Quanto aos que não puderem passar por essa crise por serem pobres, ou seja lá a situação em que se encontrem, o governo deveria ampará-las. Mas não vai totalmente ou de alguma forma realmente concretizadora. E quem tem capacidade privada não vai dividir. Mas devemos lembrar que o retrocesso econômico será global, não é algo que vai acontecer só no Brasil. Se para nós está ruim, imagina para os países mais pobres, que são a maioria. A maioria dos países são países mais pobres. Mas eu sou otimista. Não ficaremos tanto tempo assim, não. Nos livraremos disso, pelo menos aqui no Brasil, o mais breve possível. Por quê? Essas medidas que todos reclamam, elas foram tomadas com antecedência. Então, por isso que eu acredito que, antes do que imagino, estaremos aí podendo caminhar tranquilamente pela cidade sem a quarentena. E algo importante a ser feito é ajudar os comércios da sua localidade. Já que você está preocupado com a crise econômica, quando voltar ao normal, ajude aqueles comércios da sua localidade, da sua região. Eles vão precisar no pós-crise. Então, compre neles. Chegamos a um estopim de crise humanitária que um vírus sozinho foi capaz de nos mostrar, né? É uma situação que já estávamos a tempo. E essa crise humanitária, um vírus mostrou que nós não estamos prontos. Mas nós sobreviveremos. Nós passaremos por tudo isso e reconstruiremos. Talvez para alguns sirva de lição, de como tomar o rumo da vida, de como pensar no próximo. Mas para a maioria, acredito que será só mais uma situação que aconteceu. Pelo menos na maioria dos lugares, porque pelos problemas que eu já disse anteriormente, falta educação, falta cultura. Para muitos passará desapercebido. Será esquecido e nada será lembrado. Mas nós devemos lutar contra nós mesmos, para nos mantermos sempre a par de tudo que está acontecendo, não ficarmos acomodados com as situações e pensarmos no próximo. Então, livre é o homem que luta contra si mesmo, inclusive, em certas situações. Então, gostaria de agradecer, esse é o vídeo e as informações que eu queria passar, e minha opinião, é claro. Então, um bom dia para vocês.